Sou babaca por não correr atrás da minha amizade? Eu M16 e minha amiga M17. Minha amiga mudou de escola esse ano e eu continuei naquele inferno. Ela se enturmou rápido e fez vários amigos novos, enquanto meu único amigo naquela escola parou de falar comigo por ter feito novas amizades. Eu constantemente a mandava mensagens por me sentir sozinha naquele lugar, falava de coisas do cotidiano, mandava memes entre outras coisas. Mas parei de mandar mensagens quando eu percebi que ela já não me respondia como antes. Quando respondia era depois de dias e só respostas curtas como sim, não e kkk. Eu senti que eu era um incômodo, então paramos de nos falar por um tempo. Antes de a gente parar de se falar, ficamos conversando em call no Discord. E eu perguntei se poderia sair com ela e seus novos amigos para eu tentar me enturmar. Mas ela disse que nossas personalidades eram muito opostas e que eu não iria gostar de conversar com eles. Então eu simplesmente não toquei mais nesse assunto. Depois de um tempo em que paramos de nos falar, ela me mandou uma mensagem falando que eu estava sumida, e eu disse que foi ela quem parou de responder minhas mensagens. Com isso eu e ela entramos em uma conversa profunda. Ela disse que muitas coisas em mim a incomodava e ela não falava comigo sobre isso, e se arrependia de não ter me contado sobre. Eu disse que certas atitudes dela também me incomodavam, e eu também não falava isso para ela. De certa forma ambas estávamos erradas sobre isso. Ela também me falou que eu estava mudada e nossas personalidades já não eram mais as mesmas. Eu a contei que sentia um pouco de ciúmes dela, por ela não me dar tanta atenção e que só dava para seus novos amigos, e eu me sentia mal por ter esse sentimento. Ela disse que não sabia que eu me sentia assim e pediu desculpas por isso. Eu perguntei a ela se iríamos continuar como antes. Ela me respondeu que não tinha como dar uma resposta a isso e que ia deixar a conversa fluir, o que aconteceu porque depois de nossa conversa não nos falamos mais. Eu sempre espero por uma mensagem dela e não quero ter que mandar primeiro por sentir que estou a incomodando. Ela sempre posta foto de lugares que sai com seus novos amigos e eu me sinto uma pessoa horrível por sentir ciúmes. Eu sinto saudades, mas também não quero ter que ir atrás. Eu acabei percebendo que eu era muito dependente dela e que isso me fazia mal, e ao passar esse tempo afastada entendi que eu precisava focar mais em mim mesma. Eu descobri novos hobbies e me senti mais independente, mas ainda sinto falta da amizade dela. Sou babaca por não mandar mais mensagens para ela e tentar fazer com que tudo volte a ser como era antes? Eu fui babaca com meu irmão? Eu estou sendo injusta com ele? Desde pequena eu não me dou tão bem com meu irmão. Claro que às vezes nos davamos bem, mas às vezes nos brigamos, e é normal, né? Todos irmãos brigam por algo, mas acho que a última briga foi culpa minha, mas não tenho certeza. Bom, me chamem de Sayori, não falarei meu nome real por privacidade. Vou contar o que houve detalhadamente para entender melhor, mas antes vou falar como tudo começou. Depois que minha avó ficou doente, minha mãe fica fora de casa por alguns dias, mas volta um dia ou outro. Ela me costumava levar e me trazer da escola, mas como ela não pode mais, ela deu o cargo pro meu irmão de me levar e me trazer de volta da escola. É claro que ele odiou isso, mas não podia fazer nada a não ser obedecer, mas durante o caminho ele sempre reclamava dizendo que eu tinha que aprender a andar sozinha. Ele é meio sedentário, por isso não gosta de me levar. Óbvio que odiava ouvir isso, então eu só o ignorava. Mas então um dia, quando sai da escola, eu não vi meu irmão, logo entrei em desespero. Mas não consegui fazer nada a não ser andar uma parte do caminho sozinha com um leve medo. Mas logo vi parado embaixo de uma árvore me olhando. Eu fiquei irritada e corri até ele. Comecei a falar com ele do porquê ter feito aquela audácia de não ficar no lugar de sempre. Mas ele logo falou que ele estava fazendo certo em me deixar andar uma parte sozinha. Eu fiquei irritada e reclamei com a mãe.
Mas minha mãe, mesmo dando sermão nele, ele simplesmente não obedecia mais, e ficava inventando de cada dia esperar mais longe. Eu ficava irritada e dizia para ele ter paciência que um dia andarei sozinha. Todo dia era assim. Mas um dia, esqueci de falar minha idade, tenho 15 e ele 20. Eu estava na escola e logo mandei mensagem para minha mãe dizendo sobre ele ainda ter essas ideias de me esperar longe a cada dia. Depois das aulas me encontrei com ele e fomos andando para casa como sempre. Mas ele logo começou a dizer que eu não devia ter dito aquilo para a mãe, mas logo ignorei de novo. Mas daí ele ficou estressado e disse que eu era um peso para ele, e que ele tinha direito de querer me esperar mais longe, pois ele tinha razão em querer aquilo. Eu fiquei pistola e começamos a discutir. Na hora já estávamos em casa, e daí ele me mandou me ferrar e disse que estava querendo desistir de me levar para a escola e me obrigar a ficar com a mãe no dia de cuidar da avó. Ele disse ainda por cima que era impossível de suportar. Não preciso dizer que me magoei e até mesmo chorei em silêncio. Até agora não sei se estou sendo injusta e que devia começar a andar sozinha, ou só devo andar sozinha quando eu quiser. Eu sei que parece meio estúpido a situação, mas me digam, eu estou sendo injusta com ele? Eu sou babaca por ter feito um pedido de aniversário? Olá a todos, eu tô aqui para contar sobre a situação que estou passando no momento, então sentem que a história é longa. Eu era um garoto que recentemente havia feito 18 anos e repentinamente alguns meses depois minha ex de meus 15 anos me mandou mensagem. Fiquei confuso, mas respondi. Depois de conversa um tempo decidi ver ela num ponto de encontro um pouco longe da minha casa e assim algumas saídas juntos acabei por me apaixonar por ela e pedi ela em namoro e assim acreditando no melhor eu não via o que estava acontecendo e só hoje me abriram os olhos. Eu ficava em chamada com ela em todo o tempo livre que eu possuía, seja onde fosse enquanto ela estava em casa. Acaba que a casa dela é um caso realmente complicado de uma família problemática. Não irei entrar em detalhes para não expor nada, mas era realmente difícil. E meses ouvindo lamentações e querendo ajudá-la, acabamos um dia de trazê-la para minha casa sem a permissão de seus pais. Mas antes de tudo isso, no meio desse tempo tive que me afastar de todos, pois ela havia roubado meu mundo e assim fiquei sozinho numa tua ***, a que eu pensava que um dia ia acabar, pois ela ia ficar melhor em minha casa. Então começo. Era lindo no início, mas já após alguns meses aconteceram brigas em casa entre a família por situações econômicas e ela não arrumar emprego. Detalhe, uma vez ela foi aceita no emprego, trabalho 3 dias e por ter que sair às 2 da manhã mesmo com a minha mãe disputa ir buscar, ficava insistindo para minha mãe vir mais cedo para ela ficar lá pressionando o patrão para ela ir embora. Pois minha mãe estava depois do trabalho cansada, queria logo dormir e não ficar esperando 1 hora, e não fazer as coisas em casa direito, e quando fazia sempre mandar foto e dizer assim com enorme cartaz: e olha, eu faço alguma coisa, sendo que eu comecei a fazer tarefas diárias normalmente e não me vangloriava por isso. No meio disso tudo, tempos ruins, tempos bons, eu terminei com ela e tentamos fazer ela voltar para casa dela, mas a família dela se recusou a ter ela, dizendo que não lhe faltava nada em casa. Eu não creio na mãe dela porque ela realmente é pessoa horrorosa. Acabei por conhecer ela e não foi nada agradável. Então me vi sem escolha de esconder toda a dor dentro, a superando todos os dias e querendo crer num futuro melhor onde ambos somos felizes, mas sempre que me aproxima de alguém ela sofria, então me apaguei só ela e isso me sufocou tanto, sofrer sem nada poder dizer e brigas e tempos bons novamente problemas. Meu aniversário 19 eu sabia no fundo quanto eu sofria, eu pedi o desejo de ela sumir da minha vida para sempre, do fundo meu coração mordendo as velas debaixo da mesa. Eu não acreditava, mas hoje, alguns dias após o meu aniversário, a gente foi na cidade, eu tinha aula de condução e depois fomos na casa de uns amigos. Eles deram a ideia de jogar um monte de jogo e mesmo assim ela se recusou a tudo. E depois a nossa amiga perguntou se nós 3 mais o namorado dela jogássemos, ela ia ficar chateado e ela disse não. Então nós começamos a jogar e depois de um tempo ela me manda mensagem dizendo que tá mal, então dando uma desculpa esfarrapada a gente sai, sendo que a gente tava lá há 10 a 15 minutos apenas.
Então sem dizer nada andamos. Eu tentei no início acalmar e falar com ela, mas ela não falava e me afastava. Então andamos um pouco até eu chegar num posto de comida e sentar lá. Ela grita dizendo, o que foi? E após isso não lembro o que eu disse, só apenas ou gritos que ambos fizemos até o ponto em que o limite foi quebrado e ela me bateu, e as palavras que eu escutei quando ela me bateu foi: você bateu primeiro, te odeio. E então a mordi a palma da mão dela que estava na minha cara. Após isso 3 mulheres que estavam numa loja no lado inteririam dizendo se estava tudo bem e avisando que o local tinha câmera. Então nós 2 saímos do local e segue um caminho e eu sigo outro, onde acabo sendo acolhido pelas 3 moças e nunca mais vendo ela. Minha sabendo que ela me bateu, expulsou ela de casa. E eu fiquei confuso com o pedido ter se realizado, se isso só foi uma ambição tola ou um enorme pedido de socorro que me foi merecido. Agora ela está em outra casa e eu na minha sozinho, e eu ainda estou tendo remorsos de minha decisão, se realmente foi por mim ou pedia ter chance de ter um futuro melhor. Obrigada pela opinião de todos. Muito obrigado por assistir até aqui. Comente sua opinião sobre o relato e se gostou deixe o like, compartilhe e se inscreva para mais histórias como essas.